Dando continuidade ao nosso estudo sobre soluções não ideais, agora nós vamos deduzir uma expressão para o potencial químico de um eletrólito. Então vamos tratar aqui nessa seção de potenciais químicos em soluções de eletrólitos. Então só para deixar vocês atualizados, nós vamos pensar em um solvente A. Esse solvente pode ser a água, por exemplo, um solvente não iônico. E um eletrólito I. Esse eletrólito corresponde então a um sal que tem essa formulação aqui, de modo que as espécies presentes na solução são moléculas de A do solvente, íons Mz+, e Xz-. Vamos considerar que nós temos um eletrólito forte. Também aqui nós temos o número de mols do solvente, Na, número de mols do cátion, número de mols do ânion, o potencial químico do solvente, potencial químico do cátion, do ânion e do eletrólito como um todo. Você pode definir o potencial químico do cátion dessa maneira aqui, ó, Mi mais. Então, como eu estou definindo, então é um sinalzinho de igual com um tracinho a mais, né? Então, o potencial químico do cátion é derivada parcial da energia de Gibbs da solução com respeito ao número de mols do cátion, mantendo pressão, temperatura e o número de mols do outro do ânion constante. Então isso aqui corresponde ao digamos assim, o número de mols do ânion. Então, como se isso fosse possível, né? Nessa expressão, nós temos que variar o número de mols do cátion, enquanto mantemos fixas as quantidades de todas as outras espécies, inclusive o número de mols do ânion. Por outro lado, a exigência de neutralidade elétrica na solução impede que você varie o número de mols do cátion, mantendo fixo o número de mols de ânions. Você tem que ter a neutralidade elétrica. Então, isso quer dizer que você não consegue medir individualmente o potencial químico do cátion e do ânion. Não existe qualquer maneira simples, experimental, para você determinar o Mi mais e o Mi menos. Por outro lado, os potenciais químicos das soluções podem ser medidos. Então, você tem aqui, ó, Mi mais e Mi menos não são mensuráveis. Então, vou por aqui, não mensuráveis. Então, nós vamos ter que pensar em uma expressão para o potencial químico do eletrólito como um todo. Então, vamos usar uma expressão para o potencial químico do eletrólito. Potencial químico do eletrólito I vai ser derivada parcial da energia de Gibbs com respeito ao número de mols do eletrólito I, mantendo pressão, temperatura e o número de mols do solvente constante. Então, vou pôr um tracinho a mais aqui para indicar que eu estou definindo. Então, Ni é o número de mols do eletrólito dissolvido e pode ser facilmente variado, mantendo-se o número de mols do solvente constante, de tal forma que o potencial químico do eletrólito pode sim ser medido experimentalmente. Agora nós vamos tentar relacionar o potencial químico do cátion e do ânion, que você não pode medir experimentalmente, com o potencial químico do eletrólito. Você deve lembrar das aulas anteriores que a energia de Gibbs da solução é uma função da temperatura, da pressão, do que mais? Do número de mols do solvente, número de mols do cátion, número de mols do ânion. Então, eu posso escrever aqui dG igual VdP menos SdT mais potencial químico do A, que é o solvente, variação aqui do número de mols de A, mais potencial químico do cátion,
variação do número de mols do cátion, mais potencial químico do ânion, aqui é a variação infinitesimal no número de mols do ânion. Nós podemos simplificar um pouquinho essa expressão, considerando que o número de mols do cátion é igual ao índice da fórmula do cátion, que multiplica pelo número de mols do eletrólito. Se você não entendeu isso, eu vou justificar nesse espaço aqui, mas vou precisar mudar a cor da canetinha, só para você entender essa última relação aqui. Então você tem aqui a dissociação do sal, né? Imagine que você tem, por exemplo, 1 mol por quilograma, ou vamos pensar só no número de mols, né? 1 mol do sulfato de sódio. Então você vai ter 2 mols de íons sódio em solução e 1 mol de íons sulfato. Então por isso essa relação aqui é válida. Então o número de mols do ânion vai ser então o Ni menos vezes o número de mols do eletrólito, de tal forma que eu posso dizer que dN mais fica, isso aqui é constante, né? O Z é constante, então eu vou ter lá Z mais dNi. dN menos vai ficar Ni menos dNi. E eu vou substituir isso nessa expressão anterior. Então, a equação vai ficar... Obviamente, você pode dar uma simplificada nessa expressão aqui. Então, dG igual VdP menos SdT mais potencial químico do solvente, variação do número de mols do solvente, mais, vamos ver aqui, Ni mais potencial químico do cátion, mais Ni menos, o Ni eu troquei aqui, inverti, mas não vai fazer, não muda nada, dN menos. Então está aí a variação de energia livre de Gibbs da solução. Vamos considerar uma situação em que a pressão, a temperatura e o número de mols do solvente são constantes, ou seja, nós vamos fixar dP igual a zero, dt igual a zero e dN de A igual a zero. Então, nós vamos ter essa expressão aqui, dG igual Ni mais Mi mais Ni menos Mi menos dN menos. Na verdade não é menos aqui, é um I, olha. Espero que vocês tenham notado isso em tempo aqui, né? dN, aqui sim, aqui é menos, continua menos, e aqui é o I. Então o erro era só aqui. Então aqui continua o menos e aqui continua o I. Joia, né? Isso aqui é uma dedução que você tem lá no livro de Levine, e eu recomendo que vocês refaçam essa dedução. Então aqui eu tenho o I, né? Você sabe, né? O potencial químico, né? Definindo como dG, dNi, pt e o número de mols dos outros componentes constantes, de tal forma que, baseando-se nisso, eu tenho então, integrando isso aí, eu tenho o potencial químico do eletrólito, que é igual Ni mais Mi mais Ni menos Mi menos. Então, essa expressãozinha aqui relaciona o potencial químico do eletrólito com o potencial químico do cátion e do ânion. Então, por exemplo, aqui para o cloreto de cálcio, o potencial químico do CaCl2 aquoso fica potencial químico do cálcio, então cálcio 2 mais aquoso, mais 2 vezes o potencial químico do cloreto aquoso. Obviamente você não tem como
separar o potencial químico do cátion e do ânion, né? Você vai medir o potencial químico do eletrólito como um todo. Então, vamos obter agora expressões explícitas para o potencial químico do solvente e do eletrólito. Então, do solvente é fácil, né? Já é bem conhecido de vocês das aulas anteriores. Então, potencial químico do solvente é igual ao potencial químico do solvente puro, que depende da pressão e da temperatura, claro, mais RT ln do coeficiente de atividade e fração molar aqui do solvente. Então, esse coeficiente de atividade está em termos de fração molar. Por outro lado, os potenciais químicos do eletrólito, do cátion e do ânion, geralmente são expressos na escala de molalidade. Então, vamos lá escrever as expressões para os potenciais químicos do cátion e do ânion, né? Então, você tem lá Mi mais, vai ser igual ao potencial químico do cátion no estado padrão, mais RT ln, coeficiente de atividade em termos de molalidades, que multiplica pela molalidade do cátion. Para obter, digamos assim, alguma coisa adimensional, eu vou normalizar essa molalidade pela molalidade padrão, onde esse molalidade padrão aqui seria 1 mol soluto por quilograma. Agora eu vou substituir essas duas expressões aqui dos potenciais químicos do cátion e do ânion nessa expressão aqui do potencial químico do eletrólito. Então, vamos ver como vai ficar. Então, vamos ter lá Mi, potencial químico do eletrólito, igual. O Ni está multiplicando aqui, né? Então, nós vamos ter Ni mais, Mi mais padrão, mais Ni mais, né? RT ln de gama mais B mais sobre B padrão, mais Ni menos potencial químico padrão do ânion, mais Ni menos RT ln, coeficiente de atividade do ânion, B menos sobre B padrão. E, obviamente, nós podemos dar uma simplificadinha nesta expressão. Eis aqui a expressão para o potencial químico do eletrólito em função dos potenciais químicos aqui de cátions e ânions. Então, na verdade, aqui eu tinha que colocar mais e aqui menos, é muita anotação, às vezes passa alguma coisa, né? Então, como o potencial químico do cátion, Mi mais aqui, e do ânion, Mi menos, não podem ser determinados experimentalmente, os coeficientes de atividade de cátions e ânions de um íon isolado também não podem ser medidos experimentalmente. Por outro lado, essa combinação que você vê aqui, essa combinação ocorre aqui nessa expressão do potencial químico mensurável experimentalmente, pode ser medida. E aí nós vamos definir a atividade iônica, o coeficiente de atividade iônico médio na escala de molalidade. Então, aqui é o coeficiente de atividade iônica média. Atividade iônica média. Então, esse coeficiente de atividade iônica média é expresso como Mi mais ou menos elevado a essa soma aqui
Ni mais mais Ni menos vai ser igual ao produto gama mais elevado a Ni mais, gama menos elevado a Ni menos. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Exemplo. Você pode ter o cloreto de bário. Então, você tem BaCl2. Então, você sabe que o Ni mais vale 1. O Ni menos vale 2. Então, você tem aqui, ó, coeficiente de atividade iônico médio elevado a Ni mais Ni menos é 3, né? Igual. Vejamos. Ni mais elevado a 1, Ni menos elevado ao quadrado. Então, o coeficiente de atividade iônico médio para o cloreto de bário fica raiz cúbica Ni mais, Ni menos ao quadrado. É importante enfatizar que se você tiver, por exemplo, dois eletrólitos 1 para 1, então você tem lá, por exemplo, um eletrólito tipo NaCl e outro KCl, por exemplo. Cada um vai ter o seu coeficiente de atividade iônico médio, porque sódio e potássio são íons diferentes, têm raios iônicos diferentes. Então, isso influencia na medida experimental do coeficiente de atividade iônico médio. Essa expressão aqui destacada para o potencial químico do eletrólito, ela pode ainda ser simplificada. Vamos imaginar que você define então aqui o potencial químico padrão do eletrólito como Ni mais potencial químico padrão do cátion mais Ni menos potencial químico padrão do ânion. Então nós vamos substituir aqui, e aqui também nós vamos substituir pela definição de atividade iônica média. Então a expressão vai ficar... Então aqui está a expressão simplificada. Aqui o Ni corresponde à soma dos índices da fórmula do eletrólito em questão. Agora uma coisa, nós precisamos simplificar um pouquinho mais isso aí, levando em conta agora a relação entre as molaridades iônicas, M+, e M-, com a molaridade do eletrólito. Então, vamos achar então aqui, achar relação entre B+ e B- com a molaridade do eletrólito, a molaridade estequiométrica, né? Então, vejamos. Novamente, você tem lá o seu eletrólito M, Ni+, X, Ni-. Você dissolve em água, né? Então, você vai ter lá Ni+, Z+, mais Ni-, X, Z-. Então, novamente, se você tiver, por exemplo, uma solução de sulfato de sódio 1 mol por quilograma, então você vai ter 2 mols de íons sódio, 1 mol de íons sulfato. Então, levando em conta isso, nós podemos dizer, por exemplo, que M+ é igual a Ni+ vezes a B. Retificando aqui, nós estamos usando o símbolo B para molaridade, né? Então, a molaridade do cátion é o índice da fórmula vezes a molaridade estequiométrica, né, do eletrólito. Que mais? Aqui você tem o B menos igual Ni menos Bi. Então, nós vamos substituir isto aqui para modificar essa expressão que nós já estamos trabalhando aqui do potencial químico
do eletrólito, né? Então você pode colocar aqui, ó, eu vou ignorar aqui o B padrão que está aqui embaixo, que é simplesmente 1, né? Então você tem lá B mais elevado a Ni mais vezes B menos elevado a Ni menos. Então isso vai ficar Ni mais BI elevado a Ni mais, né? Ni menos BI elevado a Ni menos. Então, vejamos o que nós temos aqui. Nós vamos ter, então, Ni mais elevado a Ni mais, Ni menos elevado a Ni menos, vezes a concentração estequiométrica, digamos assim, elevado a Ni. Então, vamos fazer as devidas observações aqui, né? Você sabe que, cadê aqui? Ni é igual Ni mais Ni menos. E também nós podemos definir aqui o Ni, como nós definimos o coeficiente de atividade iônico médio, você pode definir o Ni mais menos como sendo igual a, aqui em cima, Ni mais elevado a Ni mais Ni menos elevado a Ni menos. Aqui é mais, né? Desculpem. Então, se você não entendeu essa expressão aqui, eu vou apresentar um exemplo. Por exemplo, você tem aqui o Mg, vamos pensar num sal aqui, Mg3PO4, 2. Então, aqui o Ni mais vale 3, o Ni menos vale 2, o Ni vale 5. Então, Ni mais menos vai ficar igual a, vejamos, Ni mais é 3 elevado ao cubo, que multiplica por 2 elevado ao quadrado, isso aqui 1 sobre 5. Então, isso aqui vai ficar 108, 1 sobre 5, que vai dar aproximadamente, vejamos, 2,551. Finalmente, aqui nós modificamos a expressão para o potencial químico do eletrólito, por isso aqui que acabamos de deduzir. Então, o potencial químico do eletrólito igual ao potencial químico padrão, mais, vejamos, NiRT, Ln, gama, opa, na verdade bom, posso pôr aqui, a ordem não vai fazer mais menos, Ni mais menos, Bi sobre B padrão. Se você fizer o potencial químico do eletrólito igual ao potencial químico padrão, então isso aqui vai ser igual a unidade. Então, o estado padrão do eletrólito é considerado como um estado hipotético em que, vamos dizer assim, definir então, estado padrão. Estado padrão. Então, o estado padrão do eletrólito é um estado hipotético em que o coeficiente de atividade iônico média é igual a 1 e que esse termo aqui, Ni mais menos Bi sobre B padrão, é também igual a 1. E aí, dessa expressão, nós derivamos a relação para a atividade do eletrólito. Então, a atividade do eletrólito fica Ni mais menos, que multiplica por gama mais menos, Bi sobre B padrão, elevado a Ni.
Bom, deixa eu ver se eu resolvo algum exercício ainda, porque essa aula está bastante longa. Eu acho que os exercícios ficam para a próxima aula, então. Já tem 25 minutos, acho que foi a aula mais longa que eu gravei até hoje, porque realmente a dedução é um pouquinho trabalhosa. Próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios, então.